hoje colocou no meio do caos. Entenda que é para você profetizar. Porque através da sua... Deus pegou a igreja e colocou no meio do caos. Falou, ó, tá aí, ó. Poderá. Então, orar, se humilhar. Segundas Crônicas 7,14. E que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor teu Deus, ouvirei dos céus e sararei a tua terra. Aleluia! Como é que o mundo conhece? Deus está chamando, o compromisso maior é para a igreja. Desse jeito. Aleluia, meu Senhor. O mistério santo aí que papai do céu. Ah, irmão, Deus deu tempo para a igreja pregar de boa. Aí esse vírus, ele veio para todo mundo, para mamando e caducando. E não tem cura não. É como o evangelista Paulo falou, pregou aqui. É a vontade de Deus, a missão dele. Ele permite para chamar a atenção dos eleitos, porque ele não quer só os que já estão são. Ele veio para os doentes, ainda tem muito doente, irmão. Então vamos lá, o Espírito de Deus levou Ezequiel para dentro do vale. O mesmo Espírito que levou Ezequiel para dentro do vale, ele se responsabilizou em tirar Ezequiel de lá. Por isso o tema é vale. Não adianta. Agora eu quero dizer, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai lá e sai. Aleluia! Entenda. Em que você, lembra que eu falei? Dorme. Vai dormir dentro de um vale. Mas entenda que quando você está dentro do vale, antes de dormir, você profetiza. Você profetizar e dizer: o meu choro pode durar uma noite, mas eu creio, Senhor, que a minha alegria vem pelo amanhecer. Entenda, você pode até dormir se sentindo num vale, mas você tem que dormir e profetizar, acreditando que o dia que vai vir será melhor. Porque aqui, o mesmo Espírito que levou Ezequiel foi o mesmo Espírito que instigou ele a profetizar. Falou: profetiza. Quando você abrir a tua boca, igreja, coisas estrondosas vão acontecer. Aleluia. Quando eu falei coisas estrondosas aqui, eu lembrei do que Deus está falando nos últimos dias. Vai começar a fazer coisas estrondosas no meio do povo dele. Foi o que quando Ezequiel começou a profetizar, começou a haver estrondo, barulho, irmão. A palavra de Deus diz que houve barulho. Imagina aí que esse barulho não foi pouco, porque aqueles ossos ali estavam todos misturados. Às vezes tinha um osso da perna que estava na cabeça, o osso do dedo da mão estava no pé. Tinha que se organizar. É preciso organizar, mas para organizar teve caos. Para as coisas que Deus quer, é necessário o caos. Ele permite. Ele permite o caos. Deus. E depois a palavra do Eterno diz que depois que juntou cada osso no seu osso, começou ele a ser revestido de nervo, de carne, de pele, que cada coisa aqui, depois vai ter uma quinta de ensino falando de cada processo desse. Pele, e depois que compôs
todo o corpo, eles ficaram de pé. É um grande exército. Eu creio, Senhor, aleluia. Aleluia. Parada aqui no vale. E vamos pro deserto, bora? Vamos pro deserto, bora? Por que você não responde, missionário? Você não quer nem saber. Vamos dar um pulo no deserto? Sem fome. Você começa, a fome significa privações. A fome significa privações. E quando nós estamos no deserto, a primeira coisa que aparece é um filho de Satanás. Para dizer bem assim: tu não é filho de Deus? Não era para estar passando por isso. Não era para estar sendo submisso a essa situação. Por que agora você não sai? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus introduziu Jesus no deserto. E por 40 dias ele disse: se tu és filho de Deus. Ele quis colocar dúvida, mas ele se deu mal, porque Jesus, ele me ensinou que quando eu estou no deserto, embora eu tenha privações, ele me ensinou a guerrear. E a de Deus. Então Jesus disse: nem só de Aleluia. mas sim de toda palavra sai o que provém, o que é liberada da boca de Deus. Senhor, é forte, meu Pai. Irmãos, lembra que você dormiu, ou nós dormimos no vale? Aí você dorme no vale. Às vezes está tão atribulado que não quer chões. Jesus Cristo, ele teve e também passou, ele sentiu dor. Então não tem porquê nós queremos fugir dos nossos vales, dos vales que nós somos introduzidos. Eu quero te dizer: confia no Senhor, confia no Espírito Santo de Deus, que Ele é fiel para te tirar dessa situação. Ele vai te tirar. Glória a Deus. Aleluia. Entenda que o mesmo Espírito que introduziu Ezequiel no vale foi o mesmo Espírito que introduziu Jesus Cristo no deserto. Então tem momentos que nós nos sentimos verdadeiramente no vale, aquele vale que nós sentimos sozinhos. É como as pessoas estão sendo isoladas agora, a quarentena. O evangelista citou aí. Às vezes é necessário isolar e ela não ter contato com ninguém. Tem pessoas que estão morrendo e os parentes não estão tendo contato nem para se despedir. Estão entregando lá uma urnazinha com a cinza. Você está entendendo a dimensão? Mas é nesse caos, é no meio dessa diversidade que Deus te levantou, profeta, para profetizar nessa cidade, para profetizar as nações. O mundo está doente. Nós estamos falando a coisa tem hora que eu estou assistindo na televisão, não sei se eu estou assistindo um filme ou se a realidade está parecendo um filme, porque a gente vê essas coisas no filme. Um casal de idosos fugindo da polícia, uma cena parecendo um filme. Polícia, o povo vestido de roupa, aquelas roupas toda caracterizada branca, atrás de um casal de idosos que fugiu porque estava com sintomas. Parecendo um filme, irmão. Coisa que a gente só vê em filmes. E nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que quando Ezequiel foi introduzido ali no vale, ele não sabia
do que iria ser apresentado a ele. Às vezes a gente entra em cada situação, sabe, que a gente fala, meu Deus, por que eu entrei nessa vontade permissiva de Deus? Deus poderia livrar? Poderia. Tem coisas que você entra com suas próprias forças. Quando você assume tomar o leme do barco, é perigoso. Foi por isso que Ezequiel, vamos aprender com Ezequiel, que Ezequiel falou o quê? Senhor, tu sabe. Deus poderia procurar assim para ele, Ezequiel, para que lado você vai? No meio desses ossos secos aqui, Ezequiel, o que é que você acha que eu deveria fazer? Ele pegou o leme e falou bem assim, Senhor, tu sabe, conduza. Eis-me aqui, usa-me a mim, guia-me a mim. E a palavra do Eterno diz que Ezequiel começou a profetizar. Ou seja, o que Ezequiel fez no vale, o nosso amado Jesus Cristo também fez no deserto. Ele liberou palavra. Olha o poder da palavra. Falai a rocha. Não tem jeito para a gente voltar naquele estudo, né? Ezequiel falou aos ossos. Olha que loucura. Assim como também era loucura quando Jesus Cristo foi e ressuscitou o morto. Começou a falar com o morto. Quando Jesus Cristo gritou para Lázaro, ué, como é que pode o cara conversar com o morto, velho? Mas ele estava chamando a vida. É Jesus. Eu quero te dizer que, independentemente de onde você esteja, vale ou deserto, você tem que chamar a vida neste lugar. Muitos estão falando aí, coronavírus, corona aquilo, cara, nós chamamos vida. Nós não temos parte com a morte. Tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor, ele foi incitado a construir uma estátua para adorar-se. E todo mundo prostrava, quando tocasse as buzinas, todo mundo tinha que prostrar. Mas existia 3 homens que temiam o Senhor, conheciam o Senhor e sabiam da história de Deus. Por isso que é importante nós termos uma paternidade, nós termos a experiência viva ainda, para que a experiência conte a esperança e gere perseverança. E eles conheciam o Senhor. E aí eles não vai se prostrar, irmão. Então Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. A palavra de Deus que denunciaram ele. Falou, olha, tem 3. Ele pode até não nos livrar da fornalha. Foi contar para o rei. Eu sei que Deus ele tem poder. O nosso Deus ele tem poder. Eu sei que se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Então hoje pregar o evangelho é ter esse entendimento que mesmo que você esteja no meio do caos, no meio do vale, no meio do deserto, você tem que falar bem assim, embora o Senhor... Você está entendendo? Ezequiel escolheu não escolher. Deus procurou para ele. Poderá? Deus fez uma pergunta e deixou que ele decidisse. E ele escolheu não fazer. Transferiu, pegou a bola e falou, Senhor, tu sabes. Eu vou passar para você a bola. A peteca, né? Muitos falam assim. Senhor, tu sabes. E às vezes nós estamos passando por uma privação, às vezes uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, uma dificuldade sentimental. E quando nós vamos orar, nós estamos impondo a condição a Deus. Nós estamos só colocando a nossa situação para ele. Cara, ele já sabe. Ele sabe o que quer. A palavra de Deus diz que Deus sabe o que nós queremos antes mesmo de pedir. E por que não? Quando formos orar, eu aprendi uma oração quando eu li um livro que diz assim, e eu tenho feito essa oração muitas e diversas vezes, e ensino meus irmãos.
É uma oração que não é fácil. É como Ezequiel fez. A oração é: Senhor, faz aquilo na minha vida, neste momento, dependendo onde você esteja, vale, deserto, faz aquilo, faz isso na minha vida, ou faz aquilo na minha vida, de maneira que lhe traga mais glória. Quando Ezequiel fez assim, Senhor, pegou a bola e passou para Deus, falou assim: tu sabes, ó. Ele quis dizer em outras palavras: eu sei que o que o Senhor fizer vai trazer glória para ti, não para mim. Eu sou um instrumento, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, amém. E o interessante é que Deus, Ele não se responsabilizou em profetizar e falar aos ossos. Ele pegou Ezequiel e falou: profetiza, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, voltando à história destes, eles relatou ao rei: ó rei, eu sei que o meu Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Eu vou só dizer isso para você. Ele quis dizer em outras palavras: se Deus não te pegar agora, vai te pegar depois. Nabucodonosor, a gente pode até morrer, podemos até morrer, mas eu vou te dizer, o nosso Deus é um Deus vivo. Então a sua condição para Deus tem que estar conforme a vontade dele. A minha condição não tem que estar conforme a minha vontade. Interessante que quando nós começamos a servir a Deus, a gente perde até a vontade. Até os segredos Deus revela, né, amor de minha vida? Deus não guarda segredo. Quando ele usa o profeta, ele fala no profundo, no oculto e no escondido. Então a nossa vontade é a vontade de Deus. A gente deixa de ter vontade. Ou melhor, nós aprendemos a ter vontade. Por que, evangelista? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e se torna agradável. Talvez a sua vontade, ou a minha vontade, na singularidade, ela pode ser só boa, vai se tornar uma coisa boa. Exemplo, você vai orar: Senhor, livra os meus familiares, a sua vontade, livra os meus irmãos desse coronavírus. É boa, mas é perfeita? Não! A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e se torna agradável quando você ora. Vocês estão entendendo? No termo da oração, quando você vai orar, quando você for orar: Senhor, repreende esse espírito, livra ali, meu Pai, dentro das cadeias. Cara, a gente entra numa dimensão que a gente se compromete a orar por todos, até os que nós achamos que são imerecidos. E aí a vontade de Deus na nossa vida, ela se torna boa, perfeita. Aí falou bem assim: olha, boa e perfeita é, agora é agradável. Quando é que é agradável? Quando você pede que Ele venha fazer aquilo que traz mais glória para Ele. Glória a Deus. Quando eu pego a minha vontade e falo: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas faz a tua. E eu vou dizer que não é fácil, Danilo, não é fácil. Vamos dar um exemplo aqui na Bíblia. Uma pessoa que estava, eu acredito que ela entrava no vale, depois ia para um deserto, depois do deserto no vale. Ana, Penina quebrava ela, perseguia ela. Era uma perseguição, era vale, deserto, vale, deserto. Qual era a vontade de Ana? Qual era a vontade de Ana, gente? Ser mãe. Essa vontade para Ana era boa. Mas a vontade de Ana, ela só se tornou perfeita quando ela fez um compromisso com Deus. Agora que é mistério, que desceu. A gente sabe quando desce. A vontade de Ana é boa. Ana queria ser mãe. Boa é sua vontade aos olhos de Deus. Quando ela se tornou perfeita, quando ela falou bem assim: quando o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor.
Aleluia, meu Senhor da glória. É fácil. É fácil você pedir algo para Deus e falar: Senhor, quando o Senhor me der, eu vou colocar à disposição da tua obra. Então a vontade de Ana, além de ser boa, quando ela desejou ser mãe, se tornou perfeita quando ela se comprometeu a devolver. E quando se tornou agradável, foi quando ela consumou. Foi quando Samuel nasceu. E quando ele já era menino ainda, criança, ele entregou. Ela o entregou para ser criado na escola de profeta, sob a responsabilidade de Eli. Agora eu vou te dizer o que é que a consequência da sua vontade de ser boa, ser perfeita aos olhos de Deus e se tornar agradável. Como é que eu sei que se tornou agradável? Quando a sua vontade ela começa a crescer, andar e falar. Será que vocês estão pegando a visão? Samuel, quando ele ainda criança, Deus começou a usar ele. Deus começou a falar com ele. Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Entenda o que é que gerou, o que é que Ana gerou, a vontade de Ana. Quando ela entregou para o Senhor, ficou boa, perfeita e agradável. Foi o filho de Ana para o povo de Israel. Aleluia. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Quando eu estou inserido no vale, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus aqui. Porque às vezes nós estamos no meio de uma tribulação, a gente esquece de perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer aqui nessa situação? Talvez até você pergunta, mas tem hora que a gente fica tão atribulado que a gente esquece. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Nós estamos aqui para aprender, né? Claro. Talvez se Ana não quisesse primeiro a vontade do Senhor, quisesse falar: não, o filho é meu, quero para mim, não tinha sido agradável a Deus e ele não tinha cumprido todo o propósito na vida de Samuel. Perfeitamente. Né? E você sabe o que aconteceu? Ficava retido, Ficava retido. a bênção. Ficava retido. E a palavra de Deus diz que depois Ana teve muitos filhos. Aí. Tá vendo aí o mistério? A madre dela com força. Hã? Tá vendo aí o mistério da gente fazer o querer de Deus? Porque aí tem muitas obras para frente. Você viu quando Ezequiel recebeu, perfeitamente, você viu quando Ezequiel recebeu a responsabilidade de responder se poderia ser, aqueles ossos poderiam reviver. Quando ele recebeu a responsabilidade de falar, ele falou: não, Senhor, o Senhor sabe, eu não. Aí Deus passa a bola não para ele, então profetiza. Aí pegou uma bola maior, um poder maior, e colocou nas mãos dele. Você está entendendo? Aí ele temeu, porque ele sabia do poder, né? Do poder. Ele falou: o Senhor sabe, toma. Aí quando você transfere para Deus, ele te devolve maior. Olha o mistério. Como é, evangelista? Como é que quando eu transfiro para Deus e ele me devolve maior, como é que eu tenho certeza? Foi quando se levantou um exército e ficou em pé. É, Jesus. Meu Deus. Deus grande e poderoso. Quando é que eu sei que eu pego a responsabilidade, que se eu fizer, porque muitos estão pegando a responsabilidade e atraindo a glória de Deus para si. Mas eu vou dizer, fica só naquilo ali, irmão. Só aquilo ali. Mas quando você transfere para Deus, ele transfere para você. Cara, vem coisas estrondosas aí. É, Jesus. Qual é a vontade de muitos pregadores itinerantes tem aí? É poder profetizar e ver cegos enxergar, surdo ouvir, sinais e maravilha. Mas tem muitos que não acontece. Por quê? Porque ainda não passou para Deus. A responsa é dele. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Então o profeta, se ele não reverenciar, se ele não entregar primeiro para Deus, Deus não devolve para ele com poder. Porque Deus fez uma pergunta: poderá? Aí Ezequiel, rapaz, eu não sei, tu sabe, toma aí, Paulo. Aí Paulo vem e assina o decreto. Aí Deus assina o decreto sobre a vida de Ezequiel. Profetiza.
Ezequiel só fez alguma coisa, só falou alguma coisa depois que Deus liberou. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Poder de Deus, né? E ali um poder extraordinário aconteceu de Deus naquele lugar. E assim também foi com o nosso amado Jesus. Ezequiel no vale, Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus por diversas vezes para que ele se rendesse. Por último ele pega, sobe o monte e fala: tá vendo esses reinos aqui? Tudo aqui é meu, ó. Se prostra e me adora, que eu te dou tudo. Tudo aqui é dele, irmão, de Satanás. Ele virou para o reino. Satanás é o único que leva alguém para um cume do monte para oferecer coisas. Porque todas as vezes que Deus chamou os profetas, chamou os homens de Deus, chamou para fazer sacrifício no monte. Satanás não, ele leva você para querer te dar alguma coisa. Só que quando ele te dá, ele pede algo em troca. Ele pede rendição. E nós temos que entender que quando nós subimos ao monte, é para sacrificar. E sacrifício fala de renúncia. Abraão, vou citar um aqui rapidamente para nós encerrarmos, que o horário já está indo. Abraão, ele entregou seu filho. Sim ou não? Porque qual era a vontade de Abraão? Não sacrificar. Mas ele buscou fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, ia se tornar perfeita e depois agradável para Abraão. Quando ele subiu, aí Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Ele não matou seu filho. Não faça isso, Abraão. Na hora que ele ia imolar o seu filho, ele falou: não faça isso. E aí Deus entregou para ele um cordeiro. E aquele cordeiro representa Jesus. Ele entrega para morrer no nosso lugar. Você está entendendo? Então hoje eu quero dizer que na terra Deus pegou, nos colocou como igreja no meio desse rebuliço, no meio desse vale de ossos sequíssimo, no meio de muita gente incrédula que não acredita que Deus pode. Cara, Deus, ele é o dono da vida e da morte. O que é o vírus? Eu quero dizer, se ele quiser, olha, eu estou transferindo para ele, tá entendendo? Eu quero dizer, se Deus quiser, ele repreende o vírus na vida de qualquer um. Ele é Deus. E se ele também não quiser repreender, ele continua sendo Deus. Estou falando como Ezequiel. Se Deus quiser, ele repreende uma cidade. Não morre ninguém. Não morre ninguém dentro da cidade. Não morre ninguém. Se ele decretar, a igreja ficar de pé e profetizar, vai acontecer. Mas evangelista, eu quero dizer que eu vou orar por uma cidade que tem pecadores. Lembra de Nínive? Né, Paulo? Paulo pregou aí. Se ele mandar, ele garante. Aí você pegou a visão, irmão. Aí agora você pegou o vale, deserto e a missão de Jonas. Se ele mandar, travou aqui, ó. Para desobedecer. Aí você pegou agora. Ele falou para Ezequiel: profetiza. E quem foi que mandou? O Deus de Abraão. Quem vai liberar o poder? Ele. Você está entendendo? Então é isso que nós como igreja temos que entender. O que é que nós temos que fazer no meio do caos? Profetizar. Porque tudo já foi ensinado, irmão. Está na sua palavra. Mas também vai chegar no meio desse vale, quando vai chegar o momento do deserto, que vão querer duvidar do poder de Deus na igreja. Você não é filho de Deus? Você não é homem de Deus? Cadê suas orações? Ouvir aí, já matou não sei quantos. É o que você vai ouvir. Isso quer dizer uma coisa para você: continue orando e falando da palavra de Deus, porque muitas almas vão se render ao Senhor Jesus. Muitos vão reconhecer que Deus, ele é o Deus da vida e da morte.
É Ele que coloca, é Ele que nos introduz no vale, é Ele que nos introduz no deserto, é Ele que nos tira do deserto e é Ele que nos tira do vale. Glória a Deus. É desse jeito. Porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Aí agora eu faço a pergunta: quem te guia no meio do vale ou no meio do deserto? Quem guiou Ezequiel não foi os ossos, foi o Espírito. Quem guiou Jesus no meio do deserto ali não foi Satanás, foi o Espírito. Me recordo uma situação. Pode falar, irmã. Uma situação que... É a história de Danilo, né? Sim, sim. Aí tá me levando isso que aconteceu comigo. É o Espírito te levando, sabia? Enquanto a gente ministra aqui, o Espírito te faz lembrar alguma coisa, é Ele fazendo lembrar. E eu entendo que Deus, Ele manifesta o poder dele. Só que aí, através da nossa oração, Ele pedia, Ele queria tanto aquilo. E eu falei, mas Jesus, que negócio é esse? Tinha, né? Como o Sim. irmão conhece toda a história. Uhum. E aí, quando foi um certo dia, o Senhor falou, tem tudo a ver com a ministração Sim. que você está pregando. Eu estou entendendo. E aí eu falei, mas Jesus, que negócio é esse? Esse menino com essa agonia, Jesus. E esse vale, tá, os ossos tá tudo seco. Sequíssimo. Não temos condição nenhuma. Aí o Espírito Santo de Deus falou, mulher, entra no quarto e ore. A Aleluia. partir de hoje, mude a sua oração. Começa a profetizar que eu Show, vou maná. preparar. Ei, maná. Aleluia. É Tem forte. tudo a ver. Sim. E a partir daquele dia eu vi a mão de Deus. O poder. Aí eu quero entender mais. A oração, mas Deus tem que liberar. Tem que ser liberado dele. O poder de Senhor, o que é que o Senhor acontecer. quer que eu faça? O que você fez? O que é que eu faço aqui? Eu vou Só orar. profetiza. Exatamente. E aí Deus falou, você é mãe, profetiza sobre a vida dele. Que É a forte. partir de hoje eu entro e trabalho. Muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você lembrou aí, eu não sei. Fiquei ministrando, o pastor ministrando e eu lembrando de tudo assim. É o Espírito Santo. Falei, meu Passeando com você. Ah, eu não sei se foi vale, se deserto. Pelo jeito aí foi um vale, né? Que tava tudo seco, você não via a solução. deserto e vale. Deserto e vale tudo junto e misturado. Misericórdia. Você está entendendo? Talvez a ministração que você lembrou de algum vale, de algum deserto, mas eu quero te dizer, quem te guia? Eu quero te perguntar, quem é que está te guiando? Quem é que vai te guiar? Continua firme, é o Espírito de Deus. Aleluia. Ele não se aparta de você. Glória. Deus. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz, continua ouvindo, independentemente de onde você estiver. Quer seja vale, quer seja deserto. Continue ouvindo, porque ele vai falar, ó, faz isso, faz aquilo. Cara, você vai chegar lá. É, Ele Jesus. mandar. eu Pode ir tranquilo. O milagre vai acontecer. Eu Agora, quando ele mandar você ir para um lugar e você quer ir para o porão do navio, cara, é peso pesado. O navio ia afundar, né, Paulo? Aquela ministração, cara, revelou coisas profundas. Salmo 23 que fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temerei. não temerei temerei mal, mal, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. O que você recebeu aí foi o Espírito Santo de Deus contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Tá? E o Espírito, eu quero dizer o seguinte: o Espírito ele vai continuar falando com você, porque ele é fiel. Fique de pé. Vou pedir Paulo para estar ungindo aí. Não. Tá. Vigia. Negócio. Da glória. Tá brincadeira não. Aleluia. Meu amigo Danilo, alegria ter você aqui conosco. Mas eu senti de fazer um convite para você. Não precisa ficar incomodado, fica à vontade. Você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Aleluia. Com ele? Tá bom. Não, é porque eu tenho que fazer essa pergunta. É, É Deus. porque ele está à porta. Eu tenho que fazer. Eu sou teu amigo. Você fala, não, tô de boa. Tranquilo. Toda vez que você vier, onde você sentir, é hoje. Desse
Deixa Ele trabalhar na tua vida, é isso que eu quero te falar. O Espírito que te conduz, tá bom? Então fica tranquilo, tá bom? Eu sei que Ele está trabalhando sim, tá? O dia que você entregar os teus caminhos para o Senhor, cara, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Ele tem uma grande obra para cumprir na tua vida. E você vai ver a mão de Deus manifestar. Vamos adorar, vamos orar ao Senhor, clamar a Deus para que Ele venha repreender todo o mal sobre a nossa casa. Aleluia. Senhor Deus, manifesta uma vez mais a Tua glória, meu Pai, no meio do Teu povo. Pai, o Senhor conhece a nossa vontade, o Senhor conhece os nossos desejos, mas eu quero, ó Deus, te pedir, faz a Tua vontade. Senhor, faz a Tua vontade. Nós sabemos da situação em que nós nos encontramos. Queríamos, ó Deus, até tomar posições diferentes. Mas eu quero dizer, Senhor, faz aquilo nas nossas vidas que Ele traga mais glória. Mais glória. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Aleluia. Não entre em desespero, enxugue a sua Mantenha a calma. Igreja, Você precisa vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, orar e clamar. O Deus de Abraão, descansa. o Deus de Isaac, Quem te prometeu de Isaac e de Israel. Descansa. descansa. Este mal não é pra morte. Este mal não é para a morte. Deus está falando com a igreja e com o mundo. Sou eu quem estou tocando agora. Aleluia. Já tenho a tua vitória. Eu creio, Deus. Só precisas descansar. Aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Sou eu quem dou a vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor dá a vida, o Senhor tira. O Senhor faz aquilo, ó Deus, que Ele traz mais glória. E queremos assim, meu Pai, viver esses dias, ó Pai. Pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas. É tudo passageiro. Você precisa confiar E descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Senhor Deus, livra o teu povo da mão do maligno. Livra, Senhor, as famílias da terra desse vírus, meu Pai, maligno, diabólico, que tem ceifado vidas, tem ceifado, meu Pai, a experiência da igreja, das nações. Meu Pai, os homens de idade, mulheres de idade avançada. Meu Pai, para que não haja uma transferência, meu Deus, de experiência para a esperança, para que gere perseverança. Mas o Senhor está no controle de tudo. E eu sei, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, está fazendo tudo, está permitindo tudo para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só
confiar. Quer seja no vale, quer seja no deserto, descansa no Senhor. Eu vejo Ezequiel ali, descansou no Senhor, quando ele falou: Senhor, tu sabes, o que o Senhor fizer aqui é para o teu louvor. O nosso amado Jesus, quando estava sendo conduzido para o deserto, ele sabia que era necessário. Então Deus sabe que às vezes é necessário estar nos introduzindo em situações que não é agradável nem favorável para nós. Mas eu quero te dizer que o mesmo Espírito que nos introduz, Ele é fiel para nos resgatar de lá. Amém? Então descansa. Sábado, culto missões, em frente ao mercado municipal Dona Firmina, jovens forte. Domingo, culto primícia. Aleluia. Terça-feira que vem eu vou estar dando os avisos. Terça-feira que vem, a partir das 7h30, quem desejar estar aí conosco e não monte, a gente vai 7h30, né, Paulo? A gente chegou, não era nem 10 horas. Oramos, foi uma bênção, clamamos, né? E aí Paulo sentiu vontade de fazer uma cabana lá, né? Depois que ele viu a rosa lá de Saron se abrindo, ele ficou com vontade de ficar lá, né, Paulo? E não falou nada, falou quando a gente estava lá fora do monte, falou: se tu quiser nós volta, eu te deixo lá e eu. Eita glória, é bênção, irmão, estaremos lá. Domingo, domingo de manhã, a partir das 6 horas, nós vamos estar indo no monte, que é para estarmos ali profetizando também, em preparação para as terça-feira. Quem vai estar em sempre as terças-feiras que forem possíveis ir, e quem puder ir, né? Ainda está indo, né, Paulo? Nessa incumbência aí, vamos lá, a hora. Então vamos ter o quê? 4 cultos na semana: terça, quinta, sábado de manhã e domingo. Quando tiver a Santa Ceia são 5 cultos. Olha que bênção, maravilha. A diferença é que no monte a gente clama, né? Vai clamar, e quando a gente vem de lá, ele vem cheio, e Deus começa a revelar o oculto profundo e o escondido. Chora, é bom demais, irmão, bom demais. Aleluia. E assim eu agradeço. Danilo, meu amigo, obrigado. Continue vindo, né? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu ser. A gente sempre faz um convite porque fica registrado no livro da vida. Você teve aqui 1, 2, 3. Às vezes a pessoa ali, né, fala: poxa, se me chamar, o momento é agora. Eu falo por mim, o momento é deixar trabalhar. E eu sei que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? O evangelista Paulo faz sua oração encerrando. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu vi Deus usar o evangelista aqui em muitas revelações. A palavra do Senhor nos fala que Mateus capítulo 8, que Jesus vinha descendo do monte e chegou um leproso, ajoelhou e adorou a ele. E falou: se quiser, pode me tornar limpo. Deus usou o varão aqui hoje, essa palavra. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, e eu te agradeço, papai, por tudo que aconteceu hoje aqui nesse lugar. Deus, nos leve, Senhor, para nossas casas, debaixo das tuas asas, onipotente. Nos cubra com o teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia. Eu já apresento, papai, essa cidade de Bom Jesus da Lapa nas tuas mãos. Repreenda, papai, sobre essa cidade, papai, todo espírito maligno, todo espírito da enfermidade. Repreenda, papai, sobre essa cidade, papai, tudo aquilo que não convém a ti. Papai, o Brasil, tome, papai, o país das tuas mãos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, papai, que cada dia, Senhor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Senhor, para fazer segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um culto na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. Abra suas mãos. Lembre-se do que foi dito aqui. Ele sempre estará contigo. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardarás os vossos corações, os vossos sentimentos
em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, eternamente. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Sauda seu irmão com a paz do Senhor. Tá proibido a marca, Aí eu falei, não, eu vou seguir os conselhos aí, porque eu tenho coisa que aquele bicho que tem aqui. E obreira? Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma.